Hello, ladies and gentlemen, eu sou o Crono, bem-vindos a mais um vídeo do canal Ouroboros. E inicialmente eu tava vagando pelo YouTube, vendo algumas coisinhas interessantes, até que eu me deparei com este vídeo. Porque Rick, seria Rick Grimes versus Joel Miller, nem chega perto de ser uma disputa justa. E assim, não conheço o canal, não conheço a narrativa, mas eu sinto um cheiro de fanboy. Ou não, mas parece, sabe? Parece que tem uma coisa errada. Parece uma coisa... Não sei, vamos ver. E fazer o nosso ponto de vista, né? Fazer um react. Vou deixar o link do vídeo original pra vocês irem lá, curtir. Se inscrevam no canal Ouroboros, se inscrevam no canal do rapaz, que já é um canal até que médio pra grande, né? Dá pra chamar até de grande. Pra mim é grande. Eu sou minúsculo, não sou ninguém. Mas vamos ver. Essa análise / react. Bora. Joel Miller vs Rick Grimes. Dois pais amorosos jogados em apocalipse zumbis horripilantes, transformados em assassinos letais que farão de tudo para proteger sua família e amigos. Mas em uma luta um contra o outro, bem, ele vai ser o último a ficar de pé, e vamos nessa. Joel Miller é um sobrevivente na América pós-apocalíptica, depois que o mundo foi devastado pelo vírus Quê? What the fuck? Vírus Cordyceps? Não! Nossa, doeu. Cordyceps é um fungo, não é um vírus. É uma das coisas que diferencia ser um apocalipse zumbi, nem chega nem perto de ser tipo Resident Evil, porque no caso do Resident Evil começa é muito pior o apocalipse zumbi de Resident Evil. Apesar de ele não ser uma escala global nos games, que é o que conta pra mim, porque os filmes não contam em merda nenhuma, principalmente os live actions. Mas no caso do Cordyceps, é um fungo, não é um vírus. Pô, isso é clichê. Ai, gente. Mas vamos lá. Cordyceps, transformando basicamente todo mundo em zumbis sedentos por sangue. Depois de perder sua filha Sarah durante o surto, Joel se tornou um contrabandista implacável e cínico, até que acabou recebendo a missão de contrabandear e proteger Ellie, uma jovem que pode ser a chave para a sobrevivência da humanidade. Ao longo do caminho, Joel redescobriu o que significa ser pai. Como um sobrevivente endurecido, Joel demonstrou uma intensidade assustadora, força, astúcia e uma habilidade feroz em lutas corpo a corpo. Ele conseguia derrotar e dominar adversários com metade da sua idade com apenas alguns socos. Ele literalmente podia espancar pessoas até a morte com seus golpes. O mesmo vale para os infectados, esmagando suas cabeças com as próprias mãos. Chega ao ponto em que as pessoas ficam apavoradas de enfrentar Joel, fugindo ou implorando por suas vidas quando ele se aproxima, e com razão. Joel é forte o suficiente para derrubar um instalador usando apenas um facão. Joel também é muito resistente, ele simplesmente se recusa a desistir. Ele já sofreu acidentes de carro, quedas bem grandes e ignorou todo tipo de ataque, realmente até o ponto em que Joel pode ser derrubado e jogado de um lado para o outro por corredores e instaladores. Ele sobreviveu a um tiro, e claro, sobreviveu a ser empalado de um lado ao outro, embora essa quase tenha acabado com ele. Joel não é apenas um lutador perigoso e implacável, mas também é um especialista no uso de vários tipos de armas, desde pistolas até rifles e arcos, todas absolutamente letais em suas mãos. Ele também é muito habilidoso com todos os tipos de armas corpo a corpo, mas prefere usar seu facão quando tem um disponível. E na pior das hipóteses, Joel também é um especialista em criar armas improvisadas, e não só armas corpo a corpo. Na verdade, ele costuma fabricar explosivos ou coquetéis Molotov, todos os quais ele está mais do que disposto a usar em combates. Com suas décadas de experiência em sobrevivência e combate, Joel já provou ser um verdadeiro estrategista. Embora Joel consiga superar probabilidades esmagadoras simplesmente indo de cabeça e derrotando todo mundo, ele também pode ser furtivo quando quer. Ele é surpreendentemente furtivo, consegue eliminar sobreviventes habilidosos com ataques sorrateiros e, na verdade, sempre tem uma boa noção do que está acontecendo ao seu redor apenas prestando atenção nos sons.
No fim das contas, Joel é um dos melhores sobreviventes em qualquer apocalipse zumbi e uma verdadeira força a ser reconhecida. Rick Grimes, que antes era policial em Atlanta, foi baleado durante um confronto e acabou entrando em coma. Quando ele acordou, bem, o mundo estava diferente de tudo o que ele já tinha visto antes. Os mortos estavam vagando pela terra, devorando tudo o que viam pela frente, e os humanos estavam se matando por recursos. Rick priorizou a família e tentou sobreviver nesse novo mundo estranho. Ao longo do caminho, Rick perdeu uma mão, perdeu sua esposa, perdeu sua filha, perdeu sua amante, perdeu sua segunda esposa, perdeu dezenas de pessoas que chamava de amigos, e apesar de tudo, Rick Grimes nunca desistiu. Ele sabia que não queria ser um selvagem matando outros para sobreviver. Ele queria criar um mundo onde seu filho Cal crescesse sem medo. Um mundo onde os humanos pudessem voltar a viver. E é por causa disso que Rick Grimes se torna o símbolo máximo de esperança para aqueles que buscam sobreviver. Mesmo 20 anos depois nesse novo mundo terrível. Rick é um sobrevivente de verdade e definitivamente uma força física a ser respeitada. Ele domina quase todos os oponentes, derrubando-os e até sufocando-os com uma mão. Acredite em mim, você realmente não quer deixar o Rick bravo. Ele se transforma em outra pessoa quando fica irritado, atacando implacavelmente e dominando qualquer um que estiver em seu caminho. Nem pensa duas vezes. Ele entra direto no modo Berserker. Ele também é definitivamente um cara difícil de derrubar, em parte porque eventualmente ele vai ficar tão bravo que vai continuar enfrentando qualquer coisa. Mas falando sério, Rick sobreviveu a todo tipo de ataque, incluindo ser baleado, ter a mão cortada, e ele continuou enfrentando tudo isso. A principal característica do Rick é que ele simplesmente não desiste, ele é quase corajoso e teimoso demais para o próprio bem, vai continuar lutando e sobrevivendo não importa o que aconteça. Rick também é um homem muito perigoso, um lutador e um assassino. Ele fica cada vez mais habilidoso conforme a série avança, chegando até a ganhar treinamento militar de verdade e habilidades de combate. Ele enfrenta vários homens ao mesmo tempo, e Rick não hesita em lutar de forma suja. Esse cara é simplesmente implacável, chega a se tornar quase uma força da natureza em uma luta. Ele também é igualmente implacável quando enfrenta os Walkers. Ele passou vários dias sozinho em um bloco da prisão, infestado de Walkers, e conseguiu matar todos eles. E essa não é a única horda que Rick conseguiu enfrentar sozinho. Ele literalmente derrubou dezenas de Walkers sozinho e lutou contra enxames inteiros, sendo o último a ficar de pé. Rick é muito preciso com praticamente qualquer arma de fogo, mesmo usando apenas uma mão, e sempre terá seu fiel machado com ele, pronto para cortar qualquer um que estiver em seu caminho. Então, quem vence? Bem, vamos analisar. Esses são dois lutadores e assassinos implacáveis. Ambos conseguem enfrentar enxames inteiros de zumbis e derrotá-los com facilidade, basicamente tornando cada um deles um exército de um homem só. Mas, no final das contas, Joel sai por cima, sem dúvidas quanto a isso. Para começar, ele é inegavelmente mais forte, sem questionamentos. Rick consegue se virar e derrubar homens adultos, mas já foi dominado várias vezes e não é exatamente uma potência física. Joel pode não parecer, mas o cara é forte. Ele consegue matar pessoas com apenas alguns golpes. Isso acontece na série de televisão também, então não é só coisa de videogame. Ele também faz o mesmo com os corredores, dominando-os e esmagando suas cabeças. Cara, Joel matou um baiacu sozinho, só cortando ele até a morte com um facão. Então ele está esmagando crânios de pessoas normais que ele domina e derrotando zumbis com as próprias mãos que literalmente não sentem dor. Então, a fúria de pai dele é ativada e ele está derrubando super zumbis. Você nem pode argumentar que Rick consegue acessar sua raiva primitiva e dominar Joel, porque Joel tem esse mesmo tipo de raiva fervendo no sangue dele. Ele é tão forte quanto numa briga, então isso não é algo exclusivo do Rick. Agora talvez você possa argumentar que Rick é um lutador melhor e mais habilidoso depois do treinamento CRM, ele realmente recebe um upgrade, e você pode dizer que ele simplesmente supera Joel em habilidade. Mas a minha pergunta é, o que isso realmente vai adiantar quando Joel é tão mais forte que ele?
Além disso, mesmo que Joel já tenha passado do auge, ele não carrega nem de perto o mesmo peso que Rick por sobreviver ao apocalipse, especialmente nos quadrinhos, porque lá, bem, Rick não está só velho, mas também perdeu uma mão. E mais pra frente na história, a perna dele está toda ferrada por causa do Negan. Até o Joel mais velho conseguiu enfrentar Bloated, então o Rick simplesmente está em desvantagem física, não tem muito o que fazer. Eu também vou argumentar que o apocalipse de The Last of Us é muito mais assustador e mortal do que o de The Walking Dead. E com esse tipo de infectado, naturalmente surgem lutadores e sobreviventes mais fortes e capazes do que em The Walking Dead. Quero dizer, você está falando de corredores, perseguidores, instaladores, bloaters, até coisas piores por aí. E você tem que lutar contra tudo isso usando uma máscara de gás que limita sua respiração e sua visão. O Joel deveria ser muito mais capaz do que o Rick por causa de tudo que ele já passou. Considerando só as versões de Rick e Joel das séries de televisão Rick Vence, o que faz sentido. O Rick tem décadas de feitos e o Joel só tem uma temporada, mas se juntar todas as versões dos dois personagens, o Joel vence essa luta facilmente. Sem dúvida nenhuma. Rick é uma força da natureza e você definitivamente não quer ficar do lado ruim dele, mas ele finalmente encontrou alguém à altura. Joel vence. Apesar de não concordar em toda ponto e vírgula colocado na análise deste outro canal, eu tenho que discordar em alguns pontos muito relevantes. Tirando o erro do Cordyceps ser um vírus e não, é um fungo, o que já faz uma diferença enorme do jeito dele se alastrar, tanto que em The Walking Dead todos estão infectados. O que pode parecer uma vantagem, mas também tem uma desvantagem, já que todos estão infectados, mortes naturais também geram zumbis. O que faz com que as hordas sejam muito mais expansivas. No caso de The Walking Dead, há mares de infectados, literalmente um mar de mortos-vivos, The Walkers. Então, assim, é um número absurdo de inimigos para você derrotar, comparado, às vezes, dentro de uma horda de infectados por Cordyceps, você tem alguns mais fortes, outros mais fracos, mas é assim, uma variedade que dá uma dificuldade a mais, porém, não é a mesma coisa. E assim, o que eu concordo com a análise é que, de fato, o Joel tá melhor fisicamente, até porque o ator do The Walking Dead não é um cara muito atlético, tanto que assim, no que tá vindo a seguir, que é fora até mesmo da série principal The Walking Dead, que seria agora uns spin-offs, umas continuações entre aspas, né, que ainda estão para ser lançadas, com o próprio retorno do Rick Grimes anunciado recentemente como um dos personagens que vão voltar. A história vai ter uma continuidade, eu tô ansioso para ver isso aí também. Mas o Joel tá mais inteiro. O Joel, nos quadrinhos o Rick perde a mão, tem a perna toda lascada, na série não é bem assim. Uma das coisas que eu concordo plenamente é que na série, o Rick da série faria o Joel do Pedro Pascal de mocinha. O Rick da série arrebenta o Joel da série. O Joel do Pedro Pascal não é ninguém perto do Rick Grimes. Nem o Rick Grimes dos quadrinhos, nem o Rick Grimes da série. O Joel da série é uma merda comparado ao Rick Grimes, tanto da série quanto dos quadrinhos. Entretanto, os fatos que dão vantagem ao Joel, a força física, a capacidade de luta dele é melhor de fato, porque o Rick é muito mais estratégico do que simplesmente porrada. O Rick, ele pensa muito melhor do que o Joel na hora dele armar uma emboscada, na hora dele enfrentar um exército de inimigos. E esse é um ponto que a gente tem que parar pra pensar. O que faria a diferença em um confronto entre os dois? Em um x1, os dois colocados numa sala pra sair na mão, o Joel dos games venceria. Em um x1, o Joel dos games venceria. Agora, em uma situação hipotética, onde nós temos ali o Joel andando pelos arredores ali, e ele encontra o Rick. Só que o Rick, aí vem assim, o ponto que faz uma diferença absurda entre os dois. O Joel tá sempre sozinho ou com mais um ou outro.
O Rick tá sempre com 3, 4, 5, 6, 100 pessoas. Nesse ponto, o Joe tá fudido. Porque aí ele não estaria enfrentando só o Rick Grimes, né? Ele teria que enfrentar Daryl Dixon, se fosse na série. Se fosse nos quadrinhos, o próprio Carl é absurdamente poderoso nos quadrinhos. O Carl nos quadrinhos é uma máquina de matar. Até o Negan tem o seu arco. E o Negan não é exatamente fraco, não. O Negan faz um estrago. Então, na série, entre os dois personagens da série, o Rick Grimes vence. Entre o Joel do game, e aí é muito mais pelo game, porque no game eu posso fazer o Joel ser um absurdo tanque de guerra. Se eu jogar bem, irmão, eu jogando de Joel, maluco, eu arrebento. Eu ainda não fiz a gameplay pro canal de The Last of Us, nem parte 1 nem parte 2, talvez eu faça algum dia, mas eu não sou um grande fã de The Last of Us. Mas de fato o Joel dos games vence o Rick Grimes tanto dos quadrinhos quanto da série. E além da vantagem física, o Joel tem as armas, as armadilhas. No caso, sejam as bombas, as granadas, os molotovs. Isso seria um problema muito mais arriscado pro Rick do que o simplesmente confronto de sair na mão. Porque o Rick só ia sair na mão em último caso. Ele ia ser muito mais estratégico, ia tentar flanquear, ia tentar dar um jeito. O Joel tem a vantagem de ainda ter uma audição louvável, mas o Rick é muito mais inteligente. E nesse ponto é onde faria toda a diferença. Eu não consigo ver o Rick Grimes sendo emboscado pela nossa querida Abby. Daquela maneira patética como foi, o Rick Grimes nunca seria emboscado daquela forma. Ele poderia ser emboscado de outras formas, como ele foi de fato emboscado de outras formas, mas ele, ciente da onde ele tá, o que ele tá fazendo, quando ele pega experiência, e a gente tá falando de um Joel já experiente, de um Joel já vivido, já sabendo a merda toda, ele cai e ele morre por uma idiotice absurda, tanto dele quanto do Tommy. E o Rick Grimes não cairia nessa merda nem fodendo. Não ia acontecer. Então, em um confronto onde ambos estivessem indo, cada um com a sua forma de agir e os seus respectivos parceiros, o Rick ia vencer. Porque o Rick, se ele quiser, ele com o pessoal que ele juntou em Atlanta, e principalmente após a guerra contra o Negan, com aquela força que ele conseguiu juntar e comandar, ele dominaria todo o esconderijo da onde estavam sobrevivendo o Tommy, a sua esposa e etc, a Ellie, a menina nariguda que agora esqueci o nome. O Rick dominaria aquela comunidade facilmente e enfrentaria as outras comunidades como ele faz de fato em The Walking Dead. Já o Joel morreu. Então não é uma disputa justa no X1. No X1, de fato, o Joel tem mais vantagem. Mas, em uma análise entre os estilos de agir, os planos, as formas como o Rick coordena outras pessoas a estarem lutando junto com ele, não apenas ele sozinho em um plano de suicídio, que é basicamente o que o Joel faz. Mais uma pessoa, vai a Ellie, vai ser o Tommy, vai ser uma patrulha, 2 pessoas só. O Rick, mesmo que ele pegasse uma dupla dele, ia ser o Daryl Dixon. Não dá. A Ellie não vai sair na mão com o Norman Reedus. A Bella Ramsey não vai aguentar sair no X1 com o Norman Reedus. A Ellie não vai aguentar o Daryl Dixon. Não tem como. Não tem a mínima chance. Então, dentro dos panoramas de ambas as coisas, de fato, no X1, Joel Miller vence. Mas em um confronto honesto entre os estilos, porque aí eu não posso tirar quem normalmente anda com quem, como faz o quê, o Rick tem uma vantagem absurda. Aí realmente não tem comparação. O Rick Grimes venceria. Mas que é uma comparação justa para X1, falando de game versus game, eu proponho, e talvez até faça, eu trago aqui pro canal, Joel Miller, nosso querido Joel, contra Deacon St. John.
aí não é uma comparação justa. Deacon faria o Joel chorar. Porque aí a gente tá falando de um cara que não é só mais forte, mais habilidoso e mais inteligente do que o Joel. Estamos falando de um cara que quebra não os tradicionais inimigos de The Last of Us, que são os nossos queridos infectados, e até os instaladores são bem poderosos, né? Você tá falando do Deacon St. John, que vai encarar hordas absurdas. E não são 20, 30, 40. Não. A gente tá falando de centenas de infectados que não são os zumbis lentos de The Walking Dead ou de The Last of Us, que são os bichinhos, tem até os corredores que correm, é legal, tá, mas eles ainda são bem humanos. Toma 2 tiros na perna, já tá no chão. Em Days Gone, maluco, eles parecem muito mais as criaturas que a gente vai ver em Guerra Mundial Z. A gente tá falando de uma horda que corre, que vai pra cima, e os infectados especiais são ursos raivosos, gigantescos, pumas, tigres da montanha, no caso, são os cougars. Temos lobos, coisas que o cara de moto enfrenta, e os bichos alcançam a velocidade de uma motocicleta equipada com nitro. Não só os corredores, mas a gente tem também aquela própria evolução dos infectados, que também é muito mais rápida. Fora os brutamontes. E nesse caso, o Deacon St. John enfrenta 2 ou 3, às vezes, ao mesmo tempo. E vence. Aquela disputa que realmente seja injusta, põe o Joel contra o Deacon. Agora, sendo justo, no X1, Joel Miller vence Rick Grimes. Dentro dos seus estilos, em um eventual combate entre Rick, sua turma, e Joel e sua turma... Tchau, Joel. Você vai deitar, a Ellie vai deitar, o pessoal do The Last of Us vai chorar. Porque eles não encaram a galera do The Walking Dead nem fodendo. Até porque o pessoal do The Walking Dead se especializou muito mais, assim, não só em enfrentar hordas, mas em enfrentar inimigos armados e muito bem armados. A gente tá falando de uma galera que chega de tanque de guerra, uma galera que chega com granada, uma galera que chega... Ah, mas em The Last of Us também acontece isso. Mas normalmente quando acontece isso não é um X1 de frente, né? A Ellie, no caso, vai pelas beiradinhas, pegando tudo no meio de uma confusão. E nunca é uma guerra definitivamente declarada, onde um tá batendo de frente com o outro. E na série, nossa, na série... O Joe da série apanha de mim. O Joe da série? O Joel do Pedro Pascoal? Dá um cacete nele. E olha que eu nem sou grande coisa, não sou um sobrevivente nem nada, mas nossa, eu quebro o Joe da série em 20 pedaços. Molezinha. O Joe da série é ridículo. Aí sim não tem comparação. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Deixe seu like, curta, comenta, compartilha. Sigam o Dragão. Valeu, até o próximo vídeo. Vai comprar itens, acessórios nerds, camisetas e moletons? Compre no canal Sem Nada Pra Fazer. Um e-commerce nerd pra você que também é nerd. Cultura geek e tudo mais. Vemos por aqui vários itens e acessórios em promoção. E utilizando o cupom Ouroboros você tem desconto. Ajuda o canal Ouroboros e o canal Sem Nada Pra Fazer. Abraço, Maurício. Tamo junto. Deixe seu like, o seu curtir, compartilhe, comente se puder. A sua inscrição, o seu like, o seu compartilhamento ajudam a alimentar estes lindos cãezinhos. A família Duque, Duquerini, Duquesa, Chocolate e General Brigadeiro. Ajude-os a monetizar este canal. Você estará dando boa água, boa ração e bons passeios para esses lindos cãezinhos. Deixe seu like já. Hello, ladies and gentlemen. Eu sou a Duquesa, princesa da comilança. Dê seu like, curta, comente, compartilha, siga o Dragão, se inscreva e ajude a alimentar os meus bebês. Obrigado. Torne-se um apoiador do canal. Agradecimentos eternos ao nosso querido Natanael Vieira. E
Você que assistiu o vídeo até aqui, bora lá, siga o dragão, valeu!